sétimo ano. Nós aqui outra vez para falar dessa magnífica coleção Descomplica Saberes da editora Saviés, a qual eu pertenço. Nós estamos falando com vocês, professores do sétimo ano, falando sobre o volume 4, capítulo 4. Bem, você já conheceu as habilidades, porque elas são as mesmas do capítulo 1, 2, 3 e 4. Agora, no próximo capítulo, teremos novas habilidades. Bem, então você já conheceu as habilidades que fazem parte da composição desse capítulo, que é o capítulo 4. Você também conheceu os descritores que estão associados a essas habilidades, não é verdade? Então agora nós vamos falar do quê? Do letramento, isso mesmo, da importância e do compromisso que precisamos fazer o desenvolvimento das etapas da proficiência leitora. Bora comigo? Bom, o texto escolhido na elaboração da sugestão de desenvolvimento da proficiência leitora, ele está aqui sugerido na imagem. Bom, o texto serviu como suporte para a elaboração dos itens 1, 2 e 3. Esse texto diz o seguinte: população mundial chega nesta terça-feira, 15/11, a 8 bilhões de pessoas, diz ONU. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, o mundo atingirá a marca de 8 bilhões de pessoas nessa terça-feira, 15/11. O número é alcançado 11 anos depois de registrar 7 bilhões em 31 de outubro de 2011. A ONU afirma que a população global chegará a 9 bilhões em cerca de 15 anos, em 2037. Segundo o secretário-geral Antônio Guterres, a marca a ser atingida é resultado de avanços científicos e melhorias no sistema social. Mas ressalta que à medida que a família humana cresce, a desigualdade também aumenta. Bilhões de pessoas estão em dificuldades, centenas de milhões passam fome e estão até subnutridas. Um número recorde de pessoas procura oportunidades. O alívio de dívidas e de dificuldades das guerras e dos desastres climáticos, disse Guterres, se não reduzirmos o enorme fosso entre os que têm e os que não têm, estaremos construindo um mundo de 8 bilhões de pessoas repleto de tensões e desconfiança, crises e conflitos. As últimas projeções da ONU indicam também uma desaceleração. Os dados mostram que a população mundial deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas em 2050. O mundo também deve ficar mais velho. A quantidade de pessoas com mais de 65 anos será igual ao número de crianças com menos de 12 anos. Até lá, a estimativa é que 61 países diminuam 1% ou mais da sua população devido aos baixos níveis de natalidade e às altas taxas de emigração. Olha, um texto bacana, né? Um texto que traz muitas informações capazes de provocar algumas reflexões, não é verdade? Bom, vamos lá? Esse texto, ele serviu como suporte para a elaboração dos itens 1, 2 e 3. E nesses itens foram explorados os seguintes descritores: identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos, carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica, manifestando concordância ou discordância.
Analisar a função e as flexões dos substantivos e adjetivos e de verbos nos modos indicativo, subjuntivo, imperativo, afirmativo e negativo. E, por fim, identificar em textos lidos ou de produção própria advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentido do verbo e núcleo da oração. Agora vamos às sugestões. Olha só, a primeira etapa da sugestão da nossa atividade consiste no impacto da população mundial, reflexões e propostas. O objetivo dessa proposta, dessa sugestão aqui, é desenvolver a compreensão leitora, a capacidade de reflexão crítica sobre o crescimento populacional e suas implicações, além de estimular a produção textual criativa. Atividade, leitura e discussão. Bem, indicar a página do texto e pedir aos estudantes que leiam o texto em voz alta, em duplas ou grupos pequenos e discutam os principais pontos abordados. Aí a discussão, é importante que ela seja guiada. Conduzir uma discussão sobre os seguintes temas: quais são os principais desafios que o aumento da população pode trazer? Que soluções a ONU sugere para lidar com o crescimento populacional? Como o crescimento da população pode afetar o meio ambiente e os recursos naturais? Reflexão crítica, perguntas reflexivas. Pedir aos estudantes que respondam algumas perguntas reflexivas como: você acha que o crescimento da população é um problema para todos os países? Por quê? De que maneira a sua própria vida poderia ser impactada por um aumento na população global? Como a tecnologia pode ajudar a resolver alguns dos problemas relacionados ao crescimento populacional? Então, essa discussão é uma discussão guiada. Próxima etapa é a atividade de produção textual, criação de proposta, dividir a turma em grupos e pedir que cada grupo crie uma proposta para um projeto ou uma campanha que ajude a mitigar uns dos desafios mencionados no texto. Eles devem considerar o objetivo da proposta, como ela será implementada, quais os recursos que serão necessários, como a proposta pode beneficiar a comunidade e também o meio ambiente. Elaboração de um texto, cada grupo deve escrever um texto explicativo sobre sua proposta, incluindo uma introdução sobre o desafio que será, olha só, sobre o desafio que estão abordando, uma descrição detalhada da proposta, a importância da proposta para o futuro da população mundial, sugestões para a implementação da proposta e para envolver a comunidade. A apresentação e compartilhamento das propostas. Pedir cada grupo que apresente sua proposta para a turma. Eles podem usar cartazes, slides ou outros recursos visuais para apoiar a apresentação. Comentar e discutir as propostas dos colegas. E, por fim, a reflexão final, diário de bordo. Para finalizar a atividade, pedir cada estudante que escreva uma breve reflexão em seu caderno sobre o que aprendeu e como pode contribuir para um futuro mais sustentável, considerando o crescimento populacional que disse a ONU no texto para nós. Bem, essa foi a sugestão. O que vocês acharam? Bem, obrigada. Até nosso próximo capítulo.